Olá pessoal, boa tarde. É, Então, a nossa aula, na sequência, né, a gente vai tratar de funções quadráticas, né, funções do segundo grau, também, como são conhecidas. Tá? Ainda não finalizei a correção das listas de exercício, tá? A avaliação é mais simples porque é tudo automático, a correção. O gabarito já atribui a nota diretamente para vocês, tá? Mas as listas já aí tem que ser manual e aí eu tô levando um tempinho porque eu tenho também outras turmas para corrigir. Além da turma de vocês, eu tenho cálculo 1 e cálculo 2 também que estão. A gente está trabalhando nesse mesmo sistema de listas de exercícios e avaliação para compor a nota parcial. Mas espero que antes da segunda avaliação vocês já estejam com essa nota lançada no portal. Tá? Eu vou fazer esse esforço para que isso aconteça. O que mais? De aviso, acho que era só isso. Então vamos lá, vamos começar a aula de hoje. A gente vai tratar então, como eu falei para vocês, de funções quadráticas ou funções do segundo grau, né? Dando sequência aí nos temas, né, relacionados à disciplina de fundamentos de matemática, né? Esse é o nosso próximo tópico a ser abordado. Então, função quadrática vai ser uma aplicação, né? Aquela relação que a gente vinha trabalhando, né, anteriormente, né? Toda função é uma aplicação do conjunto, né? Do conjunto A, né? Ele sai do conjunto A essa aplicação e chega no nosso conjunto B, né? No caso das funções afins, funções do primeiro grau, a gente tinha uma aplicação, né? A função f é uma aplicação dos reais e o conjunto de chegada é o próprio conjunto dos números reais. Na função quadrática, isso também acontece. A gente tem uma aplicação dos reais e o conjunto de chegada é o próprio conjunto dos reais. Ou seja, o domínio da função quadrática é o conjunto dos números reais e o resultado que eu obtenho ao fazer essa aplicação, ou seja, o meu conjunto imagem, é o conjunto dos números reais. Eu posso obter números reais, né, a partir dessa aplicação. Então, eu vou ter então essa relação, tá? E aí, como eu havia falado para vocês, né, eu tenho a variação, né, o nome aí pode ser chamado tanto de função quadrática ou de função do segundo grau. Então eu vou associar aí elementos do domínio, né, elementos do domínio, ou seja, valores de x que pertencem ao conjunto dos números reais. Esses valores eles vão ser associados com uma função do tipo que foi colocada aqui embaixo, ó, nesse quadradinho vermelho aí, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c, sendo que a, para que essa seja uma função do segundo grau, obviamente que o a tem que ser diferente de zero. Por que que, obviamente, o a tem que ser diferente de zero? Observa que se o a for igual a zero, ele anula o meu x ao quadrado, certo? Se a for zero, a vezes x ao quadrado, qualquer número multiplicado por zero é zero. Então o meu x ao quadrado desapareceria aí, tá? E aí sobraria o quê? Sobraria uma função do primeiro grau. E aí eu não tenho mais uma função do segundo grau e teria uma função do primeiro grau. Ok? Então perde a característica de ser uma função do segundo grau se o a for igual a zero. Tá? Observa que a, b e c são termos constantes, são valores, são coeficientes aí que vão aparecer multiplicando a variável, ou como termo independente no caso do C, tá? Multiplicando as variáveis x ao quadrado, ou x, né? No caso do B, e como termo independente no caso do C, tá? Mas
A, B e C assumem valores numéricos nessa função e esses valores vão influenciar, obviamente, no resultado, né, de cada uma dessas aplicações que eu for fazer aí, tendo como base esses valores. Aí eu coloquei uma série de exemplos aí para vocês verificarem que o B e o C e o A, o B e o C podem variar aí de acordo com a função, tá? No primeiro exemplo, eu tenho a função f de x igual a x ao quadrado menos 3x mais 2. E aí os nossos termos, né? O a é igual a 1, observa que o x ao quadrado está sendo multiplicado por 1, e nesse caso ele não precisa aparecer, né? Porque o 1 é o elemento neutro da multiplicação, então 1 vezes x ao quadrado, já fica representado o x ao quadrado. O 3, e é um 3 negativo, observa que eu tenho menos 3 multiplicando o x, e na sequência o termo c é igual a 2, ok? No segundo exemplo, o que a gente tem? A gente tem o 2x ao quadrado menos mais 4x menos 3. Então o a é 2, o b é 4 e o c é menos 3, ok? No terceiro exemplo, a gente tem outra função, agora com o a sendo um número negativo, tá? O a é um número negativo, o a é menos 3. O b, nesse caso, é 5, 5 positivo, e o c também é negativo, que é igual a menos 1. No 4, a gente tem, exemplo 4, a gente tem uma função do segundo grau, em que o termo b ele é igual a zero, ou seja, o b ele não vai aparecer nessa função. A gente tem o a, que é igual a 1, e a gente tem o c, que é igual a menos 4. Mas o b, como é igual a zero, né, multiplicou o x e eliminou, então, a variável x sem expoente, né, só o x, não o x ao quadrado. Tá? Então eu tenho uma função é uma função do segundo grau, é uma função quadrática, tá? Porque a característica, né, que define a função quadrática é justamente o x ao quadrado. Nesse caso, eu tenho nessa função um x ao quadrado, então é uma função do segundo grau, ok? Ela não está completa, tá? Mas ela tem o termo a, né, que é o elemento principal da função do segundo grau, e aparecer o x ao quadrado. No quinto exemplo, a gente tem também uma função incompleta, só que o que está faltando aí? Está faltando o termo c, né? Ou seja, o c é igual a zero nesse caso. Tá? Aí eu tenho o a igual a menos 2 e o b igual a 5, 5 positivo. E o c é igual a zero, não aparece. Função do segundo grau, função quadrática também sem problemas. No último exemplo, o que está de fora, o que ficou de fora, foi tanto o b quanto o c. Eu tenho uma função do segundo grau, é uma função do segundo grau, né? Observa o x ao quadrado, porém ela apresenta só um termo, só o menos 3x ao quadrado. Não deixa de ser função do segundo grau, mas uma função do segundo grau incompleta, né? Em que os elementos b e c não aparecem aí. Tá? Então, só para mostrar para vocês, vários exemplos aí, né? 6 exemplos de funções quadráticas de função do segundo grau. Tá? Como é que é o gráfico de uma função do segundo grau? O gráfico de uma função do segundo grau, uma função ou uma função quadrática, né? É o que a gente chama de parábola. Tá? Aqui a gente não tem mais aquela relação de não tem mais aquela relação de o gráfico da função ser uma reta. Aqui ele adquire essa característica específica de se tornar uma parábola. Isso depois, né, na verdade, esse exemplo ele ilustra muito bem o que a gente quer mostrar aqui com mostrar por que o comportamento, desse gráfico de função assume essa característica, tá? Se você observar, por exemplo, os resultados que eu encontro para o x igual a menos 3, né? Igual a 8, certo? X é menos 3 e o y é igual a 8. Se você olhar o x igual a 3
o resultado também é 8, tá? Aí você vai variando aí. Se você olhar para o menos 2, o resultado é 3. E se você olhar para o 2, o resultado também é 3. No menos 1, o resultado é 0. E no 1, 1 igual a x, o x igual a 1, desculpa. Tá? A primeira coluna, tá? Estou falando da primeira coluna ali, os valores. Aqui, ó. Cadê minha canetinha? Acho que é P. Ih, caramba. Bora. Aqui, ó. X igual a menos 3, né? O valor do y, né? Ou seja, e aqui segue aquele mesmo princípio, aquela mesma lógica, tá? Que a gente havia trabalhado com função do primeiro grau. Não vai mudar nada aqui em relação àquilo, tá? Eu vou pegar valores de x, vou substituir na função e vou calcular o resultado de y. Não muda nada em relação ao procedimento de cálculo numa função. A única diferença aí é que eu vou ter uma potência para resolver. Só isso, tá? Mas aquela etapa lá de você selecionar valores de x, substituir na função, calcular o resultado o valor do y, né? Que essa atribuição de valor de x é aleatória, né? Você pode pegar qualquer valor, substituir na função. Essa substituição produz um y. Esse y não é aleatório, é baseado no valor de x. Então, lembrem daquela relação. O x é a variável independente, tá? Independente. E o y é a variável dependente, ou seja, o y depende do x para que eu consiga calcular, tá? E aí, então, esses resultados seguem essa linha, né? Eu vou pegar o menos 3 vou substituir na função x ao quadrado. Aí, o que que acontece aqui? X ao quadrado menos 1 a função, né? Então, o que que é aqui? É menos 3 elevado ao quadrado, menos 3 elevado ao quadrado. É menos 3 vezes menos 3. 3 vezes 3 é 9. Menos e menos é mais, então 9 é positivo, ok? 9 menos 1 é 8. Está aqui o resultado que foi colocado. E aí os demais resultados também estão nessa mesma linha, tá? Substituir o valor de x, calcular e definir o y. Aí, se você perceber, você sempre tem dois y's iguais, embora o x seja diferente. Observa que eu não tomei aqui nenhum valor de x igual ao outro, todos eles são diferentes, né? Um é positivo, outro é negativo, mas nenhum é igual, tá? Mas o resultado do y coincide exatamente com esse valor. Coincide exatamente, ó. No caso do menos 3, o y é 8. No caso do 3, já mudou o x positivo, né? Deixou de ser negativo e foi positivo, mas o que aconteceu com o resultado? Né? Também foi 8. Também é igual a 8. Para esse 3, x igual a 3, o y é igual a 8. O mesmo resultado, certo? Isso vai acontecer para o menos 2, que vai produzir resultado igual a 3. Observa que ao substituir aqui ao menos 2, né, na função menos 2, vou elevar isso ao quadrado e eu vou subtrair de 1, o resultado vai ser 3, porque menos 2 elevado ao quadrado é menos 2 vezes menos 2. 2 vezes 2 é 4, menos menos é mais. Né? Então é 4 menos 1, que é igual a 3. Está aqui o resultado. A mesma situação acontece com o valor positivo. Ó. Aqui não tem jogo de sinal, mas é 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. 4 menos 1 é 3. O resultado aqui que a gente obtém. E aí, quando você vai montar o gráfico da função, você percebe então o que? A situação que acontece é justamente de você ter o mesmo valor de y associado com dois valores de x. Opa, o mesmo valor de y associado com dois valores de x. Isso pode, numa função? Lembra daqueles diagramas que a gente colocava, diagramas de Venn, né? As bolinhas?
para a gente definir se era função ou não, o que não podia? Né? A gente tinha um valor de x, x1, x2, x3, né? E a gente poderia ter um valor apenas de y, que isso aqui seria a função, se todos esses elementos, né, tivessem associados com essa função. Isso poderia ser, desculpa, se todos os elementos do domínio tivessem associado com esse único valor aqui, eu teria ainda o caso de uma função constante nesse caso, né? Qualquer variação do y, do x, não produz variação nenhuma no resultado de y, certo? O que não pode? Não pode é um mesmo resultado, um mesmo valor de x produzir y diferente, né? Isso não pode, né? Porque como? Como que isso vai acontecer? Né? Você tem lá uma regrinha, uma função x² menos 1, e você substitui o zero nessa função. Esse valor de zero você está tomando do domínio. Esse resultado aqui, ó, ele só produz um único resultado. Não produz outro resultado. Né? Se você substituir zero nessa função, só é possível um resultado. Né? Só é possível um resultado, que é justamente 0² menos 1, e o resultado é menos 1. Né? É o único resultado possível. Não existe outra variação para isso. Tá? Mas o que acontece? Você pode ter, e é a situação em que acontece aqui, né? Nessa função em específico, né? Dois valores de x produzindo o mesmo resultado, sem problemas, tá? x4 agora, né? E não deixa de ser função, tá? Porque aqui pelas regrinhas, pelos nossos cálculos, é possível que eu pegar um valor diferente de x, eu encontre um resultado. Se eu substituir um outro valor de x, é possível que dê o mesmo resultado. Isso não deixa de ser função, tá? Então, a função do segundo grau tem essa característica de sempre produzir dois elementos, dois valores de y iguais. E é por isso que eu vou ter essa característica de gráfico, né? Em que, observa a associação aqui, ó. O primeiro valor de x, 3 positivo, associado com o y, que é igual a 8, né? E no segundo caso, o 3 negativo para x associado também com 8 positivo. Então, por isso que eu tenho que ter o gráfico da função passando por esses dois pontos, né? E a única possibilidade para que isso aconteça, né, e incorporar todos os outros pontos, é fazer uma curva em vez de uma reta, tá? A mesma situação aqui, ó, o 3, 2 para x associado com o valor de y igual a 3. Né? Esse mesmo 2 agora negativo, ele se associa também com 3, com y igual a 3, que é positivo aqui. Tá? A situação em que, ao substituir 1 na função, eu encontro 0, tá? 0 para y, né? Nos dois casos, nas duas possibilidades, tanto em menos 1 quanto em 1, eu obtenho 0 como resultado. Tá? E aqui você já tem uma ideia do que esse 0 representa. Né? Você já tem uma ideia, né? Pegando as nossas informações lá de função afim, né? O valor aí em que o gráfico da função intercepta o eixo x é chamado de quê? Né? Já adiantando aí as informações, você já tem, né, elementos suficientes para definir quem são esses elementos aqui, tá? Mas mais à frente a gente trata deles. Então, senhores, essa é a característica do gráfico da função do segundo grau, função do segundo grau. Aí o único elemento que vai ser diferente vai ser esse ponto aqui, ó, que ele vai produzir um único resultado diferente, né? Um único valor de x que produz um valor único, né? Para a função, vamos dizer dessa forma.
nessa função. Nesse caso, ao substituir zero, né? Ao substituir zero, eu vou encontrar menos 1 como resultado. Tá? Observe que nem sempre isso vai estar centrado na origem, tá? Isso é um caso específico de que essa função, essa parábola, né, uma parábola que está, né, ela divide aí os dois eixos, né? Que divide os dois eixos, divide o eixo y aí, ó, como se ele fosse, né, colocado aí bem no centro o eixo y, aí divide o gráfico dessa função em duas partes iguais, né, para a direita e para a esquerda. Mas isso nem sempre acontece, tá? Isso é só um caso específico em que para essa função isso acontece. E um exemplo bem clássico que vocês vão ver bastante em cálculo 1, né, é o gráfico da função x ao quadrado. Tá? Essa é uma função do segundo grau também, tá? Função f de x igual a x ao quadrado. O gráfico dessa função é uma parábola centrada, agora sim, centrada na origem, tá? Com cavidade voltada para cima. Já adiantando as informações aqui. Aí sim, tá? Essa é centrada na origem do plano cartesiano e tem essa característica, tá? E aí também é uma função do segundo grau, né? Se você tomar 1 ao quadrado, o resultado é 1. Então você tem a associação do 1 com o 1. O menos 1 associa também com menos 1, porque vai ter jogo de sinal, menos e menos, deixa isso positivo. Aí se você pega agora o 2, né? O resultado já é 4. Se você pega o menos 2, o resultado também é 4, né? E assim sucessivamente. Tá? Então, não deixa de ser uma função do segundo grau aqui também, tá? Uma função quadrática. Avançando aqui, o que a gente tem? O gráfico de outra função, tá? Nessa situação em específico, ó, o coeficiente de x é igual a menos 1, de x ao quadrado é igual a menos 1, tá? E nesse caso em específico, o que acontece? Né? Observa que a concavidade da parábola mudou, né? Em vez de estar voltada para cima, ela está voltada para baixo agora. Depois a gente vai definir algumas situações envolvendo isso, tá? Mas você já consegue perceber a diferença aí logo de cara, né, entre a função anterior e essa função, né? A anterior, o gráfico tinha a concavidade voltada para cima, e nessa agora, né, no exemplo em que o menos x ao quadrado está somado de 1 nessa função, a gente tem os mesmos resultados, né, os mesmos elementos de x, porém com essa única diferença aí em que os valores se alteram. E aqui o cuidado em específico é o seguinte: quando vocês forem fazer a substituição dos valores de x, vocês têm que tomar cuidado com esse sinal negativo, tá? Que a função aqui, deixa eu pegar aqui e colocar, menos x ao quadrado mais 1, né? Nessa situação em específico, por exemplo, foi tomado f de x igual a menos 3. Então, quando você for fazer o cálculo, é menos 3 elevado ao quadrado. Observa que o x é 3, a minha função é f de x. Ora, todo x que eu tomo para substituir na função, ele sempre vai ser elevado ao quadrado, tá? Então, nessa situação, é menos 3 elevado ao quadrado, mais 1. Aí o jogo de sinal torna esse resultado aqui positivo, porque eu vou estar fazendo isso. Vou colocar aqui o passo a passo, tá? Separa por um colchetes, colocar um parênteses aqui para representar a potência, tá? Esse jogo de sinal, ó, menos e menos é mais, certo? 3 vezes 3 é 9. 9 positivo, só que o sinal de menos vai deixar esse 9 negativo. Então, é menos 9 mais 1. E aí você vai subtrair, conservar o sinal do número maior. O maior é o 9, então
resultado é menos 8, ok? Então, só um detalhe aí, ó, esse sinal de menos, tá? Cuidado quando vocês tomarem um valor de x negativo para não anular esse sinal aqui logo de cara, tá? Então, ele vai ser atribuído ao resultado da potência que vocês calcularem, tá? Seja com valor positivo, seja com valor negativo, vocês lembrem de fazer a multiplicação desse sinal no final pelo número, tá? E não anular logo de cara esse sinal aqui. E aí, então, a gente tem essas situações, né? Basicamente, é o inverso da anterior, né? Em que o menos 2 vai produzir resultado menos 3, o menos 1 produz 0, o 0 produz aquele valor único lá, só que agora positivo, né? O 1 vai produzir 0 como resultado também, né? O 2 vai produzir o outro menos 3, e o 3 vai produzir o outro menos 8, né? Sempre dois valores, com a diferença é do ponto que fica ali no centro da parábola, que vai ser um valor único, né? Que vai ser produzido aí pela função. E aí a mesma situação, né? Só que a diferença agora é que os pontos eles vão definir uma concavidade voltada para baixo, né? Se você perceber o que está acontecendo aqui, ó, você consegue entender que essa função ela produz um valor máximo, tá? Um valor máximo. Qualquer valor de x que você substituir nessa função, ele não vai ultrapassar o y igual a 1. Não vai ultrapassar. Como assim, professor? Olha o que acontece. Você está substituindo valores aqui, né? Pegando x, substituindo, e você está encontrando resultados, né? Observa aqui que pegou, por exemplo, menos 3, encontrou menos 8. Substituiu o menos 1, encontrou... Não, menos 2, né, encontrou menos 3. Pegou o menos 1, substituiu, deu 0. Quando você substituiu o 0, você encontrou o quê? Você encontrou um y igual a 1. Depois disso, observa que a tendência é que os valores de x começam a diminuir, os valores de y começam a diminuir de novo, tá? Graficamente, eles estão diminuindo porque vão se associar com valores negativos já para y, tá? Então, eles começam a diminuir. Então, se você perceber aqui, ó, né, eles vão, aumentam até esse valor aqui, que é o máximo que essa função produz, ou seja, o y igual a 1 é o valor máximo que essa função vai produzir, e depois os resultados só diminuem. A diferença, por exemplo, daquela outra função, que esse aqui, ó, é o valor de mínimo que a função vai produzir, tá? O valor mínimo que a função vai produzir. Nenhum valor que essa função produza vai ser menor que menos 1. Nenhum outro valor que ela produza vai ser menor que menos 1. Y igual a menos 1. Tá? Observa que todos os outros valores já vão sendo associados com y sendo positivos, todos eles, né? E ela vai caminhando lá para o infinito, né? Caminha para o infinito, e aqui sempre associado com valores positivos. O menor valor possível que essa função obtém, que eu obtenho com essa função, é em x igual a 0, que o resultado é igual a 1. Tá? E isso é um valor de mínimo que a função produz. Qual é o valor de máximo que essa função produz? Eu não sei. Né? Na verdade, eu sei, é o infinito positivo. Né? E aqui, nesse caso, nessa situação aqui, é o processo inverso. Eu consigo dizer quem que é o valor de máximo que a função produz, mas o valor de mínimo, né, não é um valor pontual, né, é um infinito negativo nesse caso, tá? O valor de mínimo. Tá, mas aqui a ideia era mostrar o gráfico dessa função, né? E aí então a gente tem essas situações, certo? Deixa eu ver o que eu coloquei aqui. Coloquei uns exercícios para vocês construírem o gráfico, né, dessas funções. Esse exercício aí para vocês irem treinando. Observa que tem função positiva, tem função negativa, tá? Aí vocês vão atribuir valores com valores
x, né? Pegar valores específicos para x, façam essa ideia de sempre traçar, sempre pegar valores opostos de x, o positivo e o negativo, né? O x positivo, o x negativo, para vocês terem uma ideia geral do né, como é que vai ser o comportamento do gráfico dessa função. Vocês vão perceber algumas situações aí em que a parábola não vai estar na origem, vai estar deslocada para um lado, vai estar deslocada para o outro, vai estar mais acima do eixo, mais abaixo do eixo, enfim. Né? Vocês vão encontrar algumas situações aqui nesses exercícios. Né? Você tem função completa, você tem função incompleta, né? Uma série de situações aqui que vai dar bastante noção, né, do comportamento de algumas funções do segundo grau. Aqui não tem mistério, é pegar valores de x, atribuir, encontrar o y. Depois que encontrou, você monta o gráfico da função. Né? A questão da concavidade, né, como que a gente falava, já tinha adiantado para vocês, né? Quando você tiver uma parábola, uma função do segundo grau, em que o elemento, o termo a, ele for maior que zero, tá? Quando o a for maior que zero, a gente vai ter concavidade voltada para cima, tá? O a maior que zero, concavidade voltada para cima. E é essa situação aqui, ó, tá? Uma parábola em que o a ele é maior que zero, ou seja, esse elemento aqui da minha função ax ao quadrado. Quando que ele é maior que zero? Né? Quando ele for positivo, obviamente. Né? E quando ele for menor que zero, ou seja, os elementos negativos, o a negativo, a concavidade da parábola vai ser voltada para baixo. Tá? Então vai ter esse desenho aqui que vocês estão verificando. Ok? Então eu tenho essas duas situações, novamente. Olhou para o elemento a, para o termo a, né, para o coeficiente de x ao quadrado, se ele for positivo, concavidade voltada para cima. Se ele for negativo, concavidade voltada para baixo. Não tem mistério aí, tá? Então já de cara você consegue perceber o comportamento do gráfico de uma função do segundo grau apenas olhando o sinal do coeficiente da variável x ao quadrado, certo? Olhou o sinal, você já tem que interpretar isso como sendo o comportamento, já interpretar e saber qual que é o comportamento da função. Isso vai facilitar os teus cálculos aí na hora de fazer, né, o gráfico dessa função. Certo? E é muito direto isso. Né? O A foi positivo, com cavidade voltada para cima. A negativo, com cavidade voltada para baixo. Então você já sabe o que você tem que procurar. Né? Quais elementos você procura aí para tornar esse gráfico mais completo, né? Baseado nessas informações. Existe uma forma que a gente chama de forma canônica. Que eu vou transformar essa função do segundo grau, né? Vou fazer algumas relações disso com a fórmula de Bhaskara, tá? Vou fazer isso de acordo com a fórmula de Bhaskara. Não é uma... Bom, tá no programa, tá? Mas não é a forma mais prática que eu prefiro usar para fazer isso, mas a gente vai tratar aqui com vocês, né? E a gente verifica outra opção, tá? Que a gente vai precisar disso para definir, por exemplo, os zeros, né? Definir os zeros, as raízes da função do segundo grau. Mas o que vai acontecer aqui? Eu tenho uma função f de x ao quadrado. Deixa eu só botar aqui no quadrinho. Só um minuto. Tá. A função f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Essa é a minha função do
segundo grau. Se eu colocar o A em evidência, ou seja, tirar o A, deixar ele separadinho aqui, é o que acontece. Eu vou ter aqui, né? Eu consigo separar numa boa, né? Já que é uma multiplicação, então coloquei em evidência, não preciso fazer nada. Mas aqui, como não tem o A, ó, o que eu teria que fazer? Teria que fazer uma representação de um A dividindo esse termo aqui. Certo? Teria que representar isso dessa maneira. Então, vou colocar só sobre o B, que é o coeficiente. E vou aumentar esse parênteses aqui. E a mesma situação no C, né? Como não tem o elemento A, ou seja, o coeficiente A, né? Ele tem que aparecer aqui dividindo. Porque o que acontece? Quando eu fizer a volta, quando eu fizer a multiplicação, isso aqui tem que dar o mesmo resultado que isso aqui, ó, né? É o que a gente chama de fatoração, isso. Só que eu estou fazendo uma fatoração. Bom, não é uma fatoração. Estou fatorando, estou colocando em evidência o A, né? E como não tem A aqui, não tem A aqui, a minha forma de escrever é colocar isso dividindo, né, um A. Porque quando eu fizer a multiplicação, A vezes B é AB. AB dividido por A é o próprio B, né? Eu vou cancelar o A com A, vai sobrar o B, X, que é o que eu tenho aqui inicialmente. Observa que não altera nada, tá? A mesma situação aqui, ó. A vezes C é AC. AC dividido por A, o A cancela com A sobre o C. E é exatamente o termo que eu tenho aqui, ó, tá? Então, estou reescrevendo isso aqui de uma forma diferente para que eu consiga depois enxergar alguma propriedade. O segundo passo é fazer uma soma com um termo que vai ser conveniente para a gente. Que não é bem conveniente, mas a gente vai enxergar a fórmula de Bhaskara a partir desse termo que vai ser acrescentado aqui. Tá? Que na verdade não vai alterar o resultado em nada, porque é como se eu vou somar, é como se eu estivesse somando zero aqui. Tá? O que vai ser feito? Vou repetir essa parte. Mais b ao quadrado dividido por 4ac. Aqui, ó, não, 4a ao quadrado. E aí eu vou pegar e vou fazer a mesma situação, só que com um elemento negativo agora, ó. E aí, como eles são exatamente iguais e são opostos, é como se eu também não estivesse acrescentando nada aqui, ó, tá? Porque b ao quadrado dividido por 4 ao quadrado menos b ao quadrado dividido por 4 ao quadrado é zero. Zero é o elemento neutro da adição. Então, esses termos aqui ó, não estão influenciando em nada no resultado final, tá? Não influencia em nada no resultado final. Mas vai ser conveniente para a gente nesse passo aqui, que é justamente fazer as modificações para a gente enxergar o que a gente quer aqui. O que vai acontecer? Vou separar x ao quadrado mais bx a com esse b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Vou pegar e vou separar isso desse elemento negativo. E aí eu vou evidenciar esse sinal de menos aqui. E observa que quando eu fizer isso, ó, esse sinal aqui, ó, ele vai mudar. Então ele tem que ficar negativo. É como se eu tivesse, quando eu fizer a multiplicação, esse menos com isso aqui fica negativo. E para que isso aqui se torne positivo, esse sinal tem que ser negativo. Ó, né? Quando eu fizer menos com menos, o resultado tem que ser mais lá em cima de novo. Na volta, né? Quando eu fizer a volta. Então, como foi evidenciado o sinal, eu tenho que trocar. Deixa eu colocar em colchetes
porque tudo isso aqui, ó, estava sendo multiplicado por A, né? Tudo isso. Aí, como eu separei em duas partes, né, e usei parênteses para separar, o colchetes ainda indica que tudo é multiplicado por A, né? Tudo isso aqui está sendo multiplicado por A, que foi aquele A inicial lá que eu evidenciei. E agora, o que acontece aqui? Aqui, a gente vai ter um quadrado da soma. Vou colocar o colchetes. Isso aqui, ó, eu posso enxergar como sendo um quadrado da soma pela diferença. Se você perceber, o primeiro termo, lembra dessa situação aqui? É porque aqui tem... Vou colocar elementos para diferenciar o A e o B, eu vou pegar, sei lá, um D mais F, só para... Esse meu F está muito feio. DE, vamos pegar isso. Elevado ao quadrado. Quando você tem isso, você vai fazer o quê? Você vai multiplicar isso aqui duas vezes, né? É D mais E vezes D mais E. Mas existe uma fórmula uma maneira bem prática de você resolver isso, que é levar o primeiro ao quadrado, né? No final das contas, você vai acabar com esse resultado, né? Multiplicar esse vezes esse e multiplicar por 2, ou seja, duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo termo elevado ao quadrado. Certo? Então, isso é o que a gente chama de produto notável, ou quadrado da soma, né? Quadrado da soma de dois termos. Isso pode ser negativo também, você teria, obviamente, o quadrado da diferença entre dois termos, né? E aí você pode ter elementos, né, distintos aqui. Você pode ter um 2D multiplicando um 4E, por exemplo, e aí a ideia é obedecer esse mesmo critério, né? Eleva o primeiro termo ao quadrado, só que o primeiro termo aqui, ó, agora é 2D, então seria tudo elevado ao quadrado, 2 e o D ao quadrado. 2 ao quadrado é 4 e o D ao quadrado é D ao quadrado, então você teria um 4D ao quadrado aqui. Duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, então seria duas vezes 2D vezes 4E, né? E aí você teria que resolver a continha aqui para colocar o resultado de um correto. Essa ideia que a gente vai aplicar aqui, tá? Essa ideia de quadrado da diferença. Como é que eu sei exatamente como fazer a volta? Porque o que eu tenho aqui? Eu tenho o quadrado desenvolvido, tá? Eu tenho o quadrado desenvolvido. Como é que eu sei quem são os dois termos que foram somados e elevados ao quadrado, né? Como é que eu faço a volta? Se eu já tenho só isso aqui, como é que eu sei para onde eu tenho que voltar? Se você obter raiz quadrada desse termo aqui, ela for exata, raiz quadrada desse termo aqui, ela for exata, e o resultado dessas duas raízes multiplicadas e o resultado, né, dessas duas raízes, quando multiplicadas, né, tem que ser igual a duas vezes as duas raízes, né, tem que ser exatamente essa multiplicação aqui do meio. Ó. Se isso acontece, você tem exatamente um quadrado da soma ou da diferença, dependendo do caso. Se o sinal for positivo, é quadrado da soma. Se for negativo, quadrado da diferença. Tá? Então, nesse caso, raiz quadrada de d ao quadrado, obviamente, é d, né? E a raiz quadrada de e de e ao quadrado é o próprio e, né? E duas vezes isso é exatamente o que a gente tem aqui no meio, né? Duas vezes de e. Então a gente vai fazer essa situação aqui, é um pouquinho mais complexa, mas é a mesma coisa, tá? Aqui o que eu tenho? A raiz quadrada de x ao quadrado é o x, né? Bem tranquilo. A raiz quadrada de x ao quadrado é x.
E a raiz quadrada de b ao quadrado dividido por 4 ao quadrado. Raiz quadrada de b ao quadrado é b, certo? Raiz quadrada de 4 é 2. Não some com a fração não, tá? Raiz quadrada de a é a ao quadrado. Ou, raiz quadrada de a ao quadrado é o próprio a. Agora você só tem que verificar se isso daqui é a mesma coisa que 2 vezes x vezes b sobre 2a, tá? E aqui de cara você sabe que é porque 2 cancela com 2, sobrou o quê? xb, né, sobre a, ou tanto faz, né? A ordem aí não vai importar, tá? Então, o nosso produto notável que a gente quer colocar é exatamente esse, certo? X mais b dividido por 2 vezes a elevado ao quadrado, menos aqui vai acontecer a seguinte situação. Aqui eu vou resolver essa fração, tá? Aqui eu vou resolver essa fraçãozinha, essa subtração, né? Sinal de menos aqui que vai permanecer. Aqui eu preciso definir, né, quem é o elemento, quem é o MMC entre 4a ao quadrado e o a. É o próprio 4 ao quadrado, né? Porque se você perceber, 4 ao quadrado divide por ele mesmo, então essa divisão vai ser exata, não vai ter problema. E 4 ao quadrado dividido por a é o próprio 4a, né? Que aí tem expoente 2 aqui, vai dividir por expoente 1, vai sobrar 1, né? Então você pode colocar o 4a como MMC entre esses dois elementos. E aí faz aquela regrinha lá de fazer a, né? Esse divide por esse e multiplica por esse, né? Então 4a ao quadrado dividido por 4 ao quadrado é igual a 1, vezes b ao quadrado é b ao quadrado, menos... Agora a situação em que 4a ao quadrado vai ser dividido por a, vai ficar o quê? Né? Tem 2 dividido por 1, vai sobrar 1. Então, 4a. 4a vezes c é 4ac. Colchetes, parênteses, colchetes. Pronto. Aí a gente já tem os elementos que a gente necessita. Aqui, ó, se você for olhar direitinho, isso aqui é o nosso discriminante. Lá quando você resolve equação do segundo grau, lá no nono ano, a gente chama isso de discriminante, né? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, né? Quando você está resolvendo essa situação. E aí você tem isso. Então você pode fazer essa substituição aí para facilitar discriminante dividido por 4 ao quadrado, tá? E isso aqui é o que a gente chama de forma canônica do nosso... A gente pode deixar negativo. Não vai fazer diferença. Porque depois pode multiplicar, obviamente. Então, essa é a forma canônica da nossa equação, da nossa função do segundo grau. Isso vai facilitar alguns cálculos, tá? Como, por exemplo, a determinação de raízes, tá? Mas a outra opção também é você resolver, né, da forma como você aprende lá no nono ano, né? Resolver a equação do segundo grau para determinar as raízes, né? Calcula o discriminante, depois vai determinar as raízes sem problema. Também não está errado, não. Aqui é como é matemática do ensino superior, né? Então é
um processo a mais que vocês têm que conhecer aí, né? De onde vem essa definição de forma canônica, né, para a equação do segundo grau, tá? Então, é baseado nesses passos aí que vocês vão definir essa forma. Aí isso vai aparecer aqui sim, tá? F de x igual a que multiplica x, e assim sucessivamente, tá? Aqui, né, como foi colocado, o café tá frio. Deixa eu só pegar um café. 2 segundos. Prontinho. Peguei o café e vocês não viram. Então a gente tem, essa é a chamada forma canônica para a função do segundo grau, tá? Que mais que temos por aqui? Que mais? Mas ficou tão pequenininho. Deixa eu só aumentar aqui rapidinho. Então a gente vai falar agora de zeros, dos zeros, né? Dos zeros ou das raízes, né, de uma equação Cadê, gente? Eu aumentei isso. Não aumentou. Hum. Deixa eu só pausar aqui, que a minha tela de slide não resolveu sumir daqui. Pronto. Voltei. Então, os zeros aí, né, ou as raízes de uma equação do segundo grau são os valores em que eu vou ter os valores de x que vão tornar o y igual a zero. É aquele mesmo princípio, tá? Mesmo princípio de zero para a função do primeiro grau, né? Zero de uma função é, na verdade, o valor de x que torna o y igual a zero, tá? Não é exatamente o x igual a zero, né? É qualquer valor de x que vai produzir um y igual a zero, tá? Então, lembrem desse detalhe, tá? Pode ser que o zero da função seja o x igual a zero, mas na maioria dos casos, né, isso não acontece, tá? Ou seja, o zero da função é um valor de x diferente de zero. Olha a confusão, tá? Então tenham em mente, zero da função é o x que torna o y igual a zero, tá? Torna o y igual a zero. Quando isso acontece, você tem o zero da função. E aí, então, o zero, né? Usando essa forma canônica que a gente definiu, o que vai acontecer? A gente vai definir, na verdade, o que a gente quer, né? A gente tem uma função do segundo grau, do tipo ax ao quadrado mais bx mais c, igual a zero, certo? A gente definiu a forma canônica da função do segundo grau, deixa eu pegar minha canetinha aqui, que é essa aqui, ó, né?
Forma canônica da função do segundo grau é essa aqui. Igualamos a zero, né? O que vai acontecer aqui? A gente tem duas situações, né? A primeira situação é, e obviamente é uma situação que não pode acontecer, é que para que isso aqui tudo seja igual a zero, para que isso seja igual a zero, porque o que a gente está definindo? Aqui tudo isso aqui, né, a forma canônica tem que ser igual a zero, certo? Isso tudo tem que dar zero. Isso é o nosso, esse zero aqui é justamente o nosso y igual a zero que a gente está buscando, né? Ou seja, qual é o x que torna tudo isso igual a zero, ok? É isso que a gente está buscando. Só que como é multiplicação, né? A multiplicação é essa, A que multiplica todo esse colchetes aqui. O elemento neutro da multiplicação é o 1, né? É o 1. O zero torna tudo igual a zero quando você multiplica, né? Se você multiplicar A vezes zero, o resultado vai ser zero, tá? Numa situação em que você tem exatamente isso, uma multiplicação, A vezes zero, isso dá zero. Deixa eu só colocar aqui no meu quadro. Sumiu foi tudo agora. Aqui. Né? Nessa situação aqui, ó. A vezes zero é igual a zero. Né? Aí se você tiver, né, aquela nossa situação lá, que tem várias coisas aqui dentro desse colchetes, a gente quer que isso seja igual a zero, se o A for igual a zero, né, ou seja, se eu tiver zero vezes aquilo tudo lá, obviamente que isso vai ser zero, né? É uma opção. O A igual a zero ou tudo isso que está dentro do parêntese seja igual a zero. Só que esse A não pode ser zero. Por que ele não pode ser zero? Lembra da condição para que isso seja uma equação de segundo grau? É que o A, x ao quadrado, mais bx, mais c, igual a zero, certo? Igual a zero não, né? A função do segundo grau é uma função, não é uma equação. Então, essa é a condição. A condição para que isso seja função do segundo grau é que esse A tem que ser diferente de zero. Esse A é esse mesmo A que a gente trouxe. A gente só foi modificando as situações aqui, mas é a mesma situação. Então, esse A não pode ser zero. Tá? Esse A aqui não pode ser zero. O que sobra para a gente? A gente tem que definir, então, que quem que vai ser zero vai ser esse x mais b 2a ao quadrado menos o nosso discriminante dividido por 4a ao quadrado. Isso aqui é que vai ser igual a zero, certo? É isso que vai ser igual a zero. E aí, nessa situação, o que aconteceu? A gente modificou essa segunda parte. Não, aqui. Esse termo aqui, positivo, passou para o outro lado da igualdade somando o zero. Né? Zero é elemento neutro, desapareceu, ficou só ele, só o termo aqui, ó, só o discriminante dividido por 4a ao quadrado. Aí, qual que é o próximo passo? Eliminar esta potência, né? E potência, ela passa para o outro lado da igualdade como raiz quadrada, certo? Deixa eu colocar aqui para vocês. Né? A gente ficou com isso, ó, x mais b sobre 2a ao quadrado igual, né? Já passei para o outro lado delta, 4a ao quadrado.
Agora isso passa como raiz quadrada. Aí sobrou só o x mais b sobre 2a. Igual raiz quadrada agora para tudo isso aqui, ó. Certo? Aqui no denominador as raízes são exatas, né? Mas no numerador eu não sei, então vou manter aqui, porque eu não sei quanto é que é esse delta. Mas o 4 eu sei que a raiz quadrada de 4 é 2 e o a ao quadrado é igual a raiz quadrada. Então sobrou isso, né? E aí tem essa parte aqui, mais b dividido por 2a, certo? Muda de lado. O b é negativo, né? Aqui, ó, pode ser tanto positivo quanto negativo. Lembra da situação lá? Adição ou subtração de frações com denominadores iguais. Repete o denominador e faz a operação que tiver aparecendo no numerador, né? E aí essa é a nossa famosa fórmula de Bhaskara para definir as raízes de uma função, de uma equação. Aqui no caso se torna equação porque a gente igualou todo esse resultado a um determinado valor, que nesse caso foi igual a zero. Então se torna uma equação. E aqui a gente está buscando especificamente as raízes dessa equação, por meio da formulazinha de Bhaskara. Então a gente, na verdade, fez todo o desenvolvimento, né, até chegar nessa formulazinha que é chamada fórmula de Bhaskara, tá? Uma etapa em que vocês acompanharam aí o passo a passo de onde surgiu isso daqui, tá? E nas aplicações seguintes vocês podem só partir disso para definir, né? Quem que é a tua raiz, x1, o x', como queiram, né? Em que você vai fazer soma e na segunda situação você vai fazer a subtração, tá certo? Então, com base nisso, você define raízes para equação, para função do segundo grau. É os teus zeros ou as tuas raízes, né? Aí, deixa eu ver se tem alguma situação aqui. Tá. Quantas raízes, né? Quantas raízes que eu vou ter para minha função do segundo grau? Dependendo do valor do discriminante, você vai ter uma raiz, duas raízes ou nenhuma raiz real, né? Dependendo do valor que você encontrar. Se o teu discriminante, se o teu delta, né, que você calculou lá, ele for... Lembra que o delta é o b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Se ele for menor que zero... Não, vou começar pelo primeiro caso, né, que foi colocado aí, já quero adiantar as coisas. Se ele for maior que zero, você vai ter duas raízes reais. Duas raízes reais e distintas, duas raízes reais e diferentes, tá? Se for maior que zero, você vai ter duas raízes reais. Isso porque, observa que, se for maior que zero, você vai conseguir calcular, embora não seja exata, mas você consegue calcular a raiz quadrada do delta, né? Aí esse delta vai ser somado, numa primeira opção ele soma, e na segunda opção você subtrai do b, né? Do b negativo, do menos b, na verdade. E aí, então, isso vai produzir dois valores de x diferentes, né? Um que vai, vamos pensar na adição como aumento do valor do x. Dependendo do sinal ali, pode ser que ele aumente e diminua. Mas vamos pensar dessa forma, né? Um valor maior, que seria o obtido pela soma, e um valor menor que você obtém ao subtrair esse resultado de raiz quadrada de delta. Então, dois valores distintos, dois valores diferentes. Mas você consegue dois, tá? Você consegue dois. Quando isso for igual a zero, quando o teu delta, que é a segunda opção, for igual a zero, observa que não vai ter influência nenhuma no resultado. Se for zero, a raiz quadrada de zero é zero. Menos b mais zero
é menos b. Menos b menos zero é menos b. E aí, então, o que acontece? Você vai ter duas raízes reais, mas iguais, tá? Porque o b vai ser só o b dividido por 2a. Né? A segunda parte se anula, ou seja, a raiz quadrada de delta sendo igual a zero, anulou essa segunda parte, não tem alteração, vai sobrar só o menos b para você dividir por 2a, tanto na primeira opção quanto na segunda opção, ou seja, na opção que você soma a raiz quadrada, só que nesse caso a raiz quadrada é zero, né? Zero mais o menos b lá não vai influenciar, então o menos zero também não vai ter diferença, não vai ter influência. E aí você então fica com duas raízes, mas elas vão ter os mesmos resultados. Vão ter os mesmos resultados, é ótimo. Duas raízes e o resultado é igual, ou seja, duas raízes reais e iguais. Na situação, né, que é justamente essa opção aqui que eu estou colocando para vocês. Ó. Cadê a minha canetinha? Ctrl P. Aqui, ó. Essa aqui, ó, né? A segunda parte anulou, né? Tanto positivo quanto negativo vai ser zero, anulou. Aqui, ó, na nossa terceira opção, é se o discriminante for menor que zero. Se o discriminante for menor que zero, a gente não tem raiz real. Não existe raiz real. Você vai encontrar uma raiz lá no conjunto dos números complexos, porque no conjunto dos números reais, raiz quadrada de número negativo não está definida. Tá? Não tem essa opção. Como a gente tem uma aplicação, né, a função do segundo grau é uma aplicação dos reais nos reais, então essa terceira opção aqui foge do nosso parâmetro, né? Foge da nossa situação em que a aplicação sai do conjunto dos reais e chega no conjunto dos números reais. Então, para esse caso, a gente não vai trabalhar, né, com esse tipo de situação. Tá? A gente vai trabalhar com as duas opções anteriores. Uma situação em que eu vou ter duas raízes reais e distintas, ou duas raízes reais iguais. Raiz no conjunto dos complexos a gente não vai trabalhar aqui, tá? Mostramos nos dois exemplos anteriores que eu mostrei gráfico de função, lá naquela situação eu tinha duas raízes reais diferentes, né? Você percebia lá o gráfico da função passando em dois pontos distintos do eixo x, né? E aí a função f de x ao quadrado, que é aquela que centrava na origem, né? Tocava em um único ponto o eixo x, era uma raiz, duas raízes reais iguais, né, nesse caso, nessa situação. Tá? O que mais que eu tenho para mostrar para vocês aqui sobre função? Então aqui um resumo, né? Se o delta for maior que zero, ou seja, se ele for positivo, duas raízes reais diferentes. Se o delta for igual a zero, duas raízes reais e iguais. Se for menor que zero, não existe raiz real. Então esse é o nosso resuminho de tudo, de toda essa informação que a gente tem aqui. E qual que é o significado geométrico dessas raízes, né, que a gente está tratando aqui? Aqui é a função, e aí eu tenho uma função, por exemplo, do segundo grau completa, né, a função x ao quadrado, função completa aqui, ó, que foi colocada, tá? Ela completinha, x ao quadrado menos 4x mais 3. A gente já havia comentado isso quando tratava de função do primeiro grau, que o zero da função é o valor, né, onde você consegue perceber o gráfico da função interceptando o eixo x. E nesse tipo de função, na função do segundo grau, é a mesma situação. Só que aqui a gente tem situações em que o gráfico vai interceptar o eixo x uma única vez, né? E é aquelas situações lá em que a gente tem raízes reais iguais, né? E aí, para efeito de função, para efeito de equação de segundo grau, a gente considera como sendo duas raízes, né? Reais e iguais. E na situação em que foi colocado aqui, por exemplo, a função interceptando o eixo x em dois pontos, interceptando em 1 e interceptando a função em
3. Qual que é o significado disso? Se você substituir 1 nessa função aqui, ó, substitui 1 lá na função, 1 ao quadrado é 1, menos 4 vezes 1 é 4, então 1 menos 4 é menos 3. Menos 3 mais 3 é 0. O y é igual a 0, ok? Opa, o y é igual a 0, então isso é raiz da minha função. Isso é um zero da função, ou seja, o x igual a 1 é um dos zeros da minha função do segundo grau. O x igual a 1 é um zero da função. O x igual a 1 é uma raiz para essa função, ok? A mesma situação aqui, ó. Se o x igual a 3 for substituído nessa função, olha o que acontece. 3 ao quadrado é 9, menos 4 vezes 3 é 12. 9 menos 12 é menos 3. Menos 3 mais 3 é 0, ou seja, o y é igual a 0 se você substituir 3 nessa função. Qual que é o significado disso? O 3 é a raiz da minha função. O 3 é um zero dessa função do segundo grau. Isso é o significado para essa informação. O significado geométrico é que eu vou ter esses valores, né, o gráfico da função interceptando o x, o eixo x nesses dois pontos, né, no valor de x igual a 1 e x igual a 3. Né? Obviamente que o y associado é 0 quando isso acontece. Certo? Então, senhores, eram essas as informações que eu tinha para passar para vocês hoje. Eu acredito que... aí aqui eu tenho algumas situações que vocês vão calcular as raízes ou os zeros da função, das funções. Você pode fazer a aplicação logo direto aqui, né? Já trabalhar... Droga. Aqui, ó, a raiz da função é obtida por meio disso aqui, ó, tá? Isso aqui é uma fórmula de Bhaskara, tá? Então você pode trabalhar com isso aqui de modo direto, tá? Se você tiver dificuldade, você pode fazer pode calcular o discriminante separado, tá? O b ao quadrado menos 4ac separado e depois substituir aqui e fazer os cálculos certinho. Aqui vale lembrar que o b está associado com o elemento que tem a variável x sem expoente. O a, obviamente, vai ser o elemento que está associado com x ao quadrado. E o c só usa aqui para determinar o discriminante, né? E aí usa o b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Tá? Você pode usar isso aqui de modo direto e definir quem são as raízes, ou os zeros para essas funções. Verificar se existe, né? E em situações em que não existe, obviamente você vai ter isso definido aí como discriminante menor que zero, né? Eu não fiz os cálculos para verificar se todas elas têm raiz quadrada exata, né? E nem se isso quais que são as reais iguais, quais que são as reais diferentes e quais as que não são raízes reais, tá? Isso aí eu deixo a critério para vocês verificarem, tá? Então, senhores, aqui é treino para vocês, né? Espero que as informações tenham sido claras, né, nessa aula de hoje, que é uma aula mais introdutória. Observe que não tem muita informação além daquilo que a gente já trabalhou em aulas anteriores. Aqui a gente está definindo o gráfico de uma função, a gente está definindo, né, aquela informação inicial lá de que eu vou pegar um valor de x, substituir na minha função, calcular o y, isso aí é básico para qualquer função. Tá? Esse é o nosso passo a passo aqui quando tratar de função. Pegar valor de x, substituir na função e encontrar o y. Isso é o básico, né? E aí eu espero que vocês já tenham
a, a noção de onde é que está saindo esse x. O x vem sempre do conjunto dos números reais, né? Na maioria dos casos. Mas o significado desse x é que ele pertence ao domínio da função, ele está associado com o eixo x. E o valor que a gente quer definir nesse caso é o y, tá? Ou seja, eu quero fazer uma associação do x com um determinado y, né? Quero saber, na verdade, qual o valor de x que se associa com y específico, ou o contrário, né? Qual é o valor do y que está associado com x em específico. Esse é o passo elementar aí quando se trata de função, né? E aí as informações adicionais são gráficos, né? E os comportamentos desses gráficos, com cavidade voltada para baixo, com cavidade voltada para cima. Não, é uma parábola. Não, o gráfico dessa função agora aqui é uma reta, né? Então a gente já viu dois tipos gráficos, né, de função. A gente viu reta e a gente viu parábola até agora. Função do primeiro grau. Função do primeiro grau, olhou para a função, você já sabe que tem que ser, o gráfico tem que ser uma reta. Aí você olha para o sinal, né? Sinal de uma função do primeiro grau vai indicar uma reta, né? Num sentido, se a função, se o sinal da função for positivo, ou seja, se o coeficiente da variável x for positivo, eu vou ter uma função cujo gráfico é uma reta, mas com uma inclinação que passa no primeiro quadrante e no terceiro quadrante, né? Se for negativo, ela já vai passar no segundo e no quarto. Mas isso pode fugir um pouquinho a regra, porque eu posso ter a função interceptando outros quadrantes. Mas a inclinação seria essa, passar no segundo e passar no terceiro. No último, no quarto quadrante. No segundo e no quarto. Aí a parábola, né? A bendita da parábola. A diferença, a variação aí é principalmente a concavidade, para cima ou para baixo, para cima ou para baixo. Olha para o termo que tem a variável x ao quadrado. Se for positivo, com cavidade voltada para cima. Se for negativo, com cavidade voltada para baixo. Outro elemento que a gente definiu aqui foi o zero, né? O zero da função. Definimos o zero da função lá no primeiro, na função do primeiro grau, que é bem mais tranquilo, bem mais óbvio. Aqui na função do segundo grau, a gente já pode ter duas raízes ou dois zeros, né, para essa função. Até 2, né? Porque ele pode ser nenhum valor real, ou ele pode ser um único valor real, ou pode ser 2, né, como a gente havia comentado. Tá? Então, são essas as informações. As informações adicionais a gente vai tratar na aula seguinte. É possível que eu finalize na próxima aula já esse tópico de funções do segundo grau, tá? Mas aí a gente vai vendo. Se tiver mais coisa para tratar, a gente aborda na aula da semana que vem. Se não, aí já finalizo com a unidade com a lista de exercícios e a gente avança para o próximo tipo de função. Aqui, como né, a parte mais introdutória, né, que vai ser usado para todo tipo de função já foi definida lá quando a gente tratou de funções afins, né? Aqui já é um pouco mais direto, mais rápido de a gente trabalhar aqui a questão dos outros tipos de função, tá certo? Então essa aula acabou se tornando bem 1h20, mas abordei os temas que eu queria abordar com vocês hoje e na aula de amanhã a gente finaliza essa parte. Tá? É isso, senhores. Grande abraço, bom estudo para vocês e até amanhã.